Olá, bom dia! Espero que o meu vídeo de hoje receba vocês num sábado lindo de alegria, né? Um sábado de aleluia especial. Eu recebi a leitura do dia de hoje do livro de uma maneira bem especial também. E aí até decidi conversar com vocês e compartilhar isso de uma maneira mais espontânea, sem muita programação, né? Da mesma forma como eu fui recebida na leitura dessa reflexão, né? Porque esse capítulo começa dizendo que para Deus nada é impossível. E eu parei para pensar que realmente há um ano atrás eu tinha iniciado pela primeira vez assiduamente esse percurso, né? Que o livro propõe. E olhando, né, para esse um ano que aconteceu, eu fico pensando que realmente, né, aos olhos de Deus, nada é impossível, né? O que eu vivo hoje é de alguma forma algo improvável. Improvável em que aspecto? Para mim mesmo, porque a gente vive, né, uma vida inteira, às vezes, planejando o que você pretende fazer, e Deus realmente nos surpreende da melhor maneira possível. Então, isso me fez pensar que o mais importante é trazer para vocês, né, o fato de que Deus opera milagres, né? A gente planeja e executa esses planos, mas Deus atua de forma extraordinária, né? Ele é o Todo-Poderoso e que faz milagres realmente na vida das pessoas. Quantas vezes a maneira como a gente pensa sobre a nossa vida não dá permissão para que esses milagres aconteçam? E acho que esse foi o maior aprendizado que eu levei, não só, né, com uma reflexão, mas com o conjunto de todas elas, que é bem isso, da gente deixar Deus fazer o papel dele na nossa vida, né? Há um ano atrás, quando eu iniciei esse percurso, eu mal sabia, né? Óbvio, tudo que tinha para acontecer na minha vida. E naquele momento eu me sentia um pouco perdida, um pouco reflexiva, buscava internalizar todas as coisas, né, no sentido de encontrar soluções. E graças a Deus eu encontrei esse caminho da espiritualidade para equilibrar tudo aquilo que eu estava sentindo, né? Porque realmente eu percebo que eu permiti que Deus fosse fazendo, não como eu planejava, mas como Ele planejava para minha vida. E tenho certeza que foi da melhor maneira possível. Inclusive, naquele momento, eu estava me questionando sobre o fato da gente ter ficado preso lá no Brasil durante a pandemia, e um dos motivos pelo qual eu rezava é que essa situação se solucionasse. E a partir do momento que eu fui entregando nas mãos de Deus, eu comecei inclusive a orar de uma maneira diferente, né? E dizer que fosse feita a vontade dele, que eu sabia que os planos dele eram talvez melhores que os meus e que talvez eu tivesse inclusive que permanecer lá, e me propus viver uma vida com mais sentido, independente da situação que eu tivesse. E mal sabia eu o quanto ele iria me surpreender, inclusive na minha vinda, mas eu inclusive acredito que essa entrega foi fundamental para que eu percebesse que tudo o que eu fui lá para aprender, eu tinha realmente aprendido e vinha de encontro justamente com essa entrega e total confiança naquilo que Deus tinha a oferecer para mim. Hoje, olhando para trás, eu percebo o quanto Deus foi tão cuidadoso comigo e que, em detalhes, Ele foi demonstrando o cuidado dele comigo. E isso é muito gratificante. Então, apesar do período que eu passei reflexiva, passei perdida, eu percebo o quanto essas dores, né, isso a gente já refletiu aqui também,
vem de encontro com coisas que a gente precisa olhar e desenvolver, né, dentro de nós, que a gente precisa olhar com carinho, atenção, e nos oferecer essa possibilidade de olhar para a gente como Jesus olharia, né? Ele realmente propõe para a gente coisas que são tão fora, né, do padrão de qualquer plano que a gente possa fazer para nós mesmos. Então, Maria, inclusive, nessa passagem, ela fala que apesar de agora a poeira já ter baixado um pouco e que ela e José já pudessem, né, estar um pouco mais em contato com a sociedade de maneira geral, ela se via nessa necessidade de permanecer um pouco mais recolhida, um pouco mais introspectiva para tomar consciência de tudo que estava acontecendo na vida dela. E eu percebo que muitas vezes a gente tem condição de olhar para a vida dos outros, né? Se alguém chega contando pra gente alguma situação, a gente tá ali todo a postos, com o ouvido atento, com o coração receptivo para aquela causa que a pessoa esteja te contando, e às vezes a gente não tem essa mesma recepção com os nossos próprios sentimentos, que nos dizem tanto, né? Então, até fiquei pensando que 1 ano atrás a gente ainda estava em condições de isolamento mesmo, né? Por conta da pandemia, e o quanto essa pandemia nos possibilitou que a gente olhasse internamente, né? Que a gente reavaliasse os nossos sentimentos, os padrões de vida que a gente levava, de obrigatoriamente a gente precisar alterar esses tipos de padrões, né? De precisar conviver de uma maneira mais próxima dos cônjuges, dos filhos, né? Dentro da nossa própria casa. E eu gosto muito de fazer essa analogia da nossa casa, não só essa nossa casa física, mas a nossa casa, que é o que a gente tem dentro do nosso interior. Como é bom se recolher dentro de casa, né? Como é importante fazer essa auto-observação, esse recolhimento. E o mais importante, né, essas reflexões levam também, né, para olhar internamente, mas o segundo passo que a gente precisa dar a partir do momento que a gente olha é a maneira como a gente vai transpor isso no nosso dia a dia, porque realmente Deus faz milagres, mas o ordinário, o dia a dia, é a gente que é capaz de atuar, né? E viver com sentido, viver espiritualmente conectado, não é só a gente fazer essa reflexão interna, é a gente também ter condições de, a partir de um aprendizado, né, que eu obtenho nessas reflexões, eu fazer a prática disso no meu dia a dia. Então, é isso que eu gostaria de falar para vocês hoje, que vocês possam, com essa reflexão de Deus nos oportunizar coisas impossíveis, vocês possam se permitir entregar um pouco mais para o que Ele planeja para vocês. Talvez vocês não estejam satisfeitos com a situação atual da vida de vocês. Eu acho que a oportunidade que a gente está vivenciando hoje, dia a dia, é para pelo menos olhar com essa situação atual de uma maneira um pouco mais carinhosa e profunda, né? O que Deus tem para dizer para mim com essa situação? O que eu preciso aprender, né? O que Ele está me oportunizando? E será que eu estou, de repente, evitando que milagres aconteçam na minha vida, né? Porque até fazendo um fechamento disso, milagrosamente também, esse não foi o único, mas milagres continuam acontecendo na minha vida, mas Deus é tão detalhista e tão cuidadoso com cada uma das coisas que essa mensagem do impossível também me tocou de uma maneira bem pessoalmente intensa hoje, porque
inclusive a aprovação do nosso visto para o retorno aqui da Austrália aconteceu no dia 4 de maio do ano passado. Então, nessa data, né, em abril, eu não sabia dos milagres que estavam para acontecer. Eu não vou entrar em detalhes, mas realmente foi numa condição bem pouco imaginável. E então, assim, só Deus sabe da hora certa, o tempo certo. E eu sou muito grata por cada coisa que me aconteceu lá. E, inclusive, hoje sinto muita falta de coisas que eu tive a oportunidade de aproveitar enquanto lá. Então, Deus realmente ele nos sustenta de uma forma que a gente às vezes não consegue explicar, entender, justificar. E talvez a gente martele muito nessas situações enquanto ser humano e não permite que Deus seja Deus, né? Então, façam um final de semana abençoado por aí, né? Em comunhão com as pessoas importantes aí da vida de vocês. E quando espiritualmente a gente está conectado, inclusive a gente se sente perto daqueles que a gente gostaria de estar comungando juntos, mas é bem isso, é deixar Deus ser Deus, deixar Deus atuar nas nossas circunstâncias de vida, que muitas vezes a gente não entende, mas Ele vai colocando o nosso dia após dia no lugar e no tempo certo, né? E então, desejo a vocês, além de tudo, meu forte abraço, fiquem com Deus e até amanhã. Simone.